Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos concluir a parte que fala do período composto. Lembrando que no período composto existem orações coordenadas e subordinadas. A gente já falou sobre o período composto por coordenação e sobre dois tipos de orações subordinadas: as orações subordinadas adjetivas e as subordinadas adverbiais. Hoje a gente vai concluir esse assunto falando sobre a oração subordinada substantiva. Então, relembrando a estrutura das orações subordinadas, nós temos uma oração principal seguida de uma oração subordinada. Na subordinada adjetiva, a gente vai encontrar o pronome relativo. Na subordinada adverbial, nós vamos encontrar a conjunção subordinativa. E na oração substantiva, que é a que a gente vai ver hoje, nós vamos ter a presença da conjunção integrante, que a gente vai falar um pouquinho depois. A primeira coisa que a gente precisa entender é por que o nome oração subordinada substantiva. É que em alguns casos um substantivo pode ser transformado em oração, passando a se chamar oração substantiva. Observem este exemplo aí. Esta situação exige cautela. Temos aí o verbo exigir e ao lado desse verbo nós temos um substantivo, cautela. Este é um período simples porque nós só temos um verbo, mas eu posso transformar em um período composto. Basta eu criar mais um verbo. Como é que eu faço isso? Eu transformo o substantivo cautela em uma oração substantiva equivalente. Lembrando que para ser oração tem que ter verbo, tá? Então, se eu vou tirar o substantivo e transformar em uma oração equivalente, no lugar do substantivo cautela, eu tenho que ter um outro verbo. Então, agora o meu período passou a ser composto. Esta situação exige que eu seja cautelosa, tem dois verbos, o verbo exigir e agora o verbo ser, que eu seja cautelosa. Observe que o substantivo cautela foi transformado em uma oração substantiva equivalente, que eu seja cautelosa. A diferença é que antes eu tinha um período simples com um só verbo e agora, com a transformação do substantivo cautela em oração substantiva, eu passo a ter um período composto com dois verbos. Então, resumindo, a oração que eu seja cautelosa é uma oração porque tem um verbo. Foi agora criado o verbo ser. É subordinada porque depende da oração principal. Que eu seja cautelosa, sozinha ela não faz sentido. Ela precisa da oração principal. Esta situação exige para que ela seja completa. E é substantiva porque equivale ao substantivo cautela. Então, nós temos aí a oração principal seguida da oração subordinada substantiva. A minha oração principal é esta situação exige, verbo exigir. E a minha oração subordinada substantiva é que eu seja cautelosa, verbo ser. E temos também aí a conjunção integrante que, tá? É ela que vai determinar onde a oração principal termina e onde a oração subordinada substantiva começa. Vejam esse outro exemplo aí. Todos esperam sua volta. Essa oração também é um período simples, porque nós só temos o verbo esperar.
mas nós podemos transformar em um período composto. Para isso, basta criarmos mais um verbo. Então, vamos lá. Eu transformo o substantivo volta em uma oração substantiva equivalente. Que você volte. Então, agora, o meu período passou a ser composto porque eu tenho dois verbos, o verbo esperar e o verbo voltar. O meu substantivo foi transformado em oração substantiva. Observem que o período simples, todos esperam sua volta, é equivalente ao período composto, todos esperam que você volte. Diferença é no número de verbos, portanto, um é período simples e o outro é período composto. Como eu já tinha falado, a conjunção que une uma oração subordinada substantiva à sua oração principal é chamada de conjunção integrante, geralmente representada pelas palavras que e se. Então, nós temos 3 exemplos aí. A professora informou que a prova será hoje. Nós temos 2 verbos, o verbo informar e o verbo ser. A professora informou é minha oração principal. E a minha oração subordinada substantiva é que a prova será hoje. Ela foi iniciada com a conjunção integrante que. Meu segundo período é diga se você irá à festa. Também é um período composto porque tem 2 verbos, diga e irá. A minha oração principal é diga. A minha oração subordinada substantiva é se você irá à festa, iniciando com a conjunção integrante se. O terceiro período também é um período composto porque tem 2 verbos, é e participam. A minha oração principal é o problema é. A minha oração subordinada substantiva é que eles nunca participam de nada, iniciada aí pela conjunção integrante que. E agora nós chegamos na classificação das orações subordinadas substantivas. São 6 classificações. Classificar uma oração subordinada substantiva significa identificar a função sintática que ela exerce em relação à sua oração principal. Então, a gente vai ter que relembrar o que é função sintática. As subordinadas substantivas podem ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Para isso, a gente vai ter que relembrar o que é sujeito, o que é objeto direto, o que é objeto indireto, o que é complemento nominal, predicativo do sujeito e aposto. Vamos ver cada um desses daí. A primeira oração é a oração subordinada substantiva subjetiva. A palavra subjetiva, ela vem de sujeito. Então, é quando a oração exerce função de sujeito. Uma forma fácil de encontrar o sujeito em qualquer frase é fazer a pergunta: o que é que? Então, vamos ver esses exemplos aí. Não era permitido que as mulheres jogassem futebol. A gente pode perguntar: o que é que não era permitido? Então, a resposta é o sujeito. O que não era permitido? Que as mulheres jogassem futebol. Então, esse é o sujeito da frase. Então, quando a parte destacada for o sujeito da frase, a minha oração subordinada é a substantiva subjetiva. Segundo exemplo, é necessário que todos estejam presentes. O que é necessário? Que todos estejam presentes. Então, isso é o sujeito da frase. Também oração subordinada substantiva subjetiva. Terceiro exemplo,
consta que eu votei na última eleição. O que é que consta? Que eu votei. Então, que eu votei é o sujeito dessa oração. Por isso, a oração é substantiva subjetiva. A outra oração é subordinada substantiva objetiva direta. Essa oração faz a função de objeto direto. Vamos relembrar o que é o objeto direto. O objeto direto complementa um verbo transitivo direto e ele não tem preposição. Então, alguns verbos, eles precisam de um complemento, porque sozinho eles não vão fazer sentido. Então, observem esses exemplos aí. Ó. Ela admitiu que errou. Quando eu falo ela admitiu, a gente vai pensar, ela admitiu o quê? Tem que ter alguma coisa para completar o verbo admitir. Então, esse complemento do verbo, quando ele não tiver preposição, ele é chamado de objeto direto. Então, quando o verbo precisar de um complemento e esse complemento não vier com preposição, ele é um objeto direto. Lá no outro slide eu vou colocar para vocês quais são as principais preposições que são usadas, tá? O a, o de, com, em. Vamos ver aí o outro exemplo. Os alunos avisaram que se atrasariam. Os alunos avisaram o quê? Os alunos avisaram alguma coisa. Então, esse verbo avisar, ele também precisa de um complemento, porque sozinho a gente não vai conseguir entender. Então, eles avisaram o quê? Que se atrasariam. Então, eles avisaram que se atrasariam é o complemento do verbo avisar, que também não tem uma preposição. Então, quando o verbo precisar de um complemento e não tiver preposição nesse complemento, eu tenho também um objeto direto. Último exemplo, eles não permitem que eu coma chocolate. Eles não permitem o quê? Então, o verbo permitir também precisa de um complemento. Eles não permitem que eu coma chocolate. Esse que eu coma chocolate é o complemento do verbo permitir e também não tem uma preposição. Então, se não tiver preposição, esse complemento é o objeto direto. Como é uma oração completa, porque tem verbo, a minha oração vai ser classificada como oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora nós chegamos na oração subordinada substantiva objetiva indireta. A diferença dessa para aquela outra que a gente viu anteriormente é que nessa o complemento do verbo tem uma preposição. Então, olhem aí que eu marquei aqui ó, as principais preposições utilizadas. O a, o com, contra, o de, o em, para. Tá? Essas são as principais utilizadas. Então, vamos aos exemplos. Gostaria de que todos me apoiassem. Gostaria de que. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu tenho logo aí o de, que é uma preposição. Então, nesse gostaria, o verbo gostar, ele precisa de um complemento e esse complemento vem com uma preposição. Então, se esse complemento precisa de uma preposição, ele vai ser classificado como objeto indireto. Outra frase, eu acredito no que você me prometeu. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, o acredito em também precisa da preposição, ó, em. Esse no aqui, gente, é uma junção do em mais o o, tá? Então, o em mais o o vira no. Então, eu acredito no que você me prometeu. Esse verbo acreditar também precisa de um complemento e esse complemento inicia-se com uma preposição.
Ele respondeu ao que lhe haviam perguntado. Então, ele respondeu a alguém ou a alguma coisa a alguém, né? Ele respondeu ao que lhe haviam perguntado. Então, esse respondeu necessita de um complemento e esse complemento vem com uma preposição. No caso aí, a preposição é o a. Então, quando nós tivermos o verbo necessitando de um complemento e esse complemento tiver uma preposição, eu tenho um objeto indireto. Como nós estamos falando de oração, porque está relacionado a verbo, a oração vai ser classificada como subordinada, substantiva, objetiva indireta. Então, só para relembrar, objetiva direta, o verbo ele precisa de um complemento sem preposição. Objetiva indireta, o verbo necessita de um complemento com preposição. Agora nós chegamos na oração subordinada substantiva completiva nominal. Vocês se lembram do complemento nominal? Então, ele é muito parecido com o objeto indireto, porque ele também precisa de uma preposição. Só que a função dele é completar um nome. Enquanto o objeto indireto completa o verbo, o complemento nominal completa o nome. Então, olhem aí as frases. Eu tinha a ilusão de que ele não me deixaria. Então, o nome ilusão, eu tinha a ilusão de quê? Quem tem ilusão de alguma coisa. Então, o nome ilusão precisa ser completado. Então, quando eu completo esse nome, eu completo com uma preposição, eu tenho um complemento nominal. Tenho certeza de que vou ser aprovada. O nome certeza também precisou de um complemento. E esse complemento desse nome com preposição é o que a gente chama de complemento nominal. Não tenho medo de que você vá embora. O nome medo também precisou completar o sentido aí. E tem uma preposição ligando-se por meio de uma preposição. Tá? Então, complemento nominal é quando o nome precisa de um complemento para fazer sentido a ele, e esse complemento inicia-se por uma preposição. E como a gente está falando de orações, porque tem verbo, quando a gente entender que o nome está sendo completado, a oração é subordinada, substantiva, completiva nominal. Agora nós chegamos na oração subordinada substantiva predicativa. Este tipo de oração faz a função de predicativo do sujeito da oração principal. O predicativo é o termo que complementa o sujeito de uma oração ao atribuir-lhe uma qualidade e é sempre acompanhado de um verbo de ligação. Então, é fácil a gente identificar uma oração subordinada substantiva predicativa. É que ela vai ter um verbo de ligação. Tá? Ela vai sempre estar acompanhada de um verbo de ligação. Sempre vai aparecer da seguinte forma: sujeito, verbo de ligação e oração subordinada substantiva predicativa. Os verbos de ligação mais usados são ser, estar, ficar, parecer. Então, olhem esses exemplos aí. Ó. O importante é que todos compareçam. Então, o sujeito, o importante. Verbo de ligação é. E a oração subordinada substantiva predicativa, que todos compareçam. Próximo exemplo. Nosso medo era que você não voltasse. Sujeito, nosso medo. Verbo de ligação, era. Oração subordinada substantiva predicativa, que você não voltasse. Próximo exemplo. Minha vontade é
que você ache exemplos fáceis. Sujeito, minha vontade. Verbo de ligação, é que você ache exemplos fáceis. É a oração subordinada substantiva predicativa. Então é sempre essa sequência: sujeito, verbo de ligação e mais a oração predicativa. Também é bem fácil de conseguir classificar. E finalmente nós chegamos na oração subordinada substantiva apositiva, que é a mais fácil de todas. Ela vem entre vírgulas ou depois de dois pontos. Então, olhou lá, entre vírgulas. Geralmente vem depois de dois pontos. É a oração apositiva. O que é o aposto? Essa oração exerce a função de aposto. O aposto serve para explicar ou especificar melhor um termo anterior. A oração subordinada substantiva positiva vem entre dois pontos. Então, observem esses exemplos aí para entender. Desejo apenas uma coisa. Dois pontos. O que vem depois é o aposto. Que você não vá embora. Só lhe imponho uma condição. Dois pontos. O que vem depois também é o aposto. Que aumente meu salário. Ela tinha um grande sonho. Dois pontos. O que vem depois também é o aposto. Que o dia do seu casamento chegasse. Então, olhou a frase, encontrou os dois pontos, você já sabe que a oração subordinada é substantiva apositiva. Então, recordando aí, a oração subordinada substantiva, ela tem que ter uma conjunção integrante, que geralmente é representada pelo que ou pelo se. Tá? São 6 classificações: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Observem, se vocês tiverem dúvida, voltem nos slides, na apresentação e revejam para a gente poder fazer os exercícios. Falou? Até a próxima. Tchau.